Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre uma fala de Jesus aos seus discípulos no Sermão da Montanha. Então ele diz assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se desvirtuar, com que se lhe há de restituir a virtude? Fica sem empréstimo algum, é lançado fora e pisado pelos homens. Nós encontramos em Mateus capítulo 5, Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 14. Jesus faz este convite a nós neste Sermão do Monte, neste lugar onde ele resume toda a sua doutrina cristã. É uma das partes mais belas do Evangelho de Jesus. É a alma do Evangelho, é a essência do cristianismo. Logo após as bem-aventuranças, ele se dirige aos seus discípulos e ele diz essas palavras. Então, o que é esse Sermão do Monte, esse acesso a esse monte? Como é isso? Principalmente nesses dias de hoje. Eu ouvi um dia desses uma homilia de um padre e eu gostei. Ele dizia assim, que muitos de nós ainda estamos como que numa planície, acomodados, estagnados, na mesmice, que precisamos criar coragem para dar um passo a mais, subir um degrau, subir ao monte para ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Mas não é também ficar só ouvindo, temos que agir, é o que o Mestre espera de nós. Então, fazer o bem, praticar a caridade verdadeira, exercitar o amor. Esse é o convite de Jesus. E ele fala assim, vós sois o sal da terra. O que significa isto? Que sal é este? Para quem ele está dizendo isso? Bom, ele está falando para os seus discípulos. Mas eu acredito que seja para todos nós que já estamos nesse caminho do bem. O apóstolo Paulo, ele disse certa vez que todo aquele que pratica a caridade verdadeira, o amor, ele já é discípulo do Mestre, independente da crença. Então Jesus está nos convocando a todos nós, que já despertamos para essa verdade. Principalmente nos dias de hoje, nesses momentos tão graves, tão difíceis que a humanidade está passando. Somos todos convocados a esse chamado de Jesus. Ser o sal da terra. Podemos aqui nos lembrar, ter como exemplo o nosso querido Chico Xavier, que deixou um rastro de amor por todo lugar onde ele passou. Então vamos ver o que é esse sal e por que Jesus está nos dizendo isso. Naquele tempo, Jesus se utilizava dos elementos da cultura do povo, símbolos, parábolas, para facilitar os seus ensinos. E ele usava símbolos singelos, fermento, pérolas, sementes, peixes, ovelhas. Então, nós temos que buscar a essência desses símbolos para poder compreender melhor o que ele está nos dizendo. É como quando a gente descasca uma laranja, despreza a casca e aproveita o sumo. É a essência. Porque às vezes nós nos perdemos muito na superfície, esquecemos do essencial. Vamos entender, né? Por que ele nos conclama a ser sal. Então a gente vai fazer uma reflexão, comparando as propriedades físicas do sal, as funções do sal e as nossas características espirituais, para ver o motivo, o porquê Jesus nos convoca a ser o sal da terra. Aqui nesse estudo eu vou citar 6 funções, mas vocês podem descobrir outras. A primeira função que nós conhecemos é o tempero. O sal serve para realçar o sabor, dar sabor aos alimentos. Então, Jesus está nos convidando a ser tempero na vida dos nossos irmãos de caminhada, dos nossos companheiros. Esse convite, ele nos convida a demonstrar essa alegria de viver, colocar sabor na vida,
Porque quando perdemos o sabor da vida, abrimos espaços para tristezas, depressões, desânimos, doenças, até o abandono da própria vida por falta de motivação. Acabei de ler um livro há uns dias desse, Em Busca de Sentido, do psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Ele esteve em 4 campos de concentração. Ele iniciou esse trabalho lá em Auschwitz e ele completou depois. E todos os sobreviventes do Holocausto que ele entrevistou, que sobreviveram, não é porque eram os mais fortes, é porque tinham algo para concluir, tinham um objetivo de vida. Então, tinha um livro para terminar de escrever, um projeto para concluir, uma namorada esperando, um filho aguardando em casa. Então, é isso, é ter um objetivo de vida para viver bem essa vida. Porque a finalidade do homem é ser feliz. É colocar sabor na vida. E o homem só progride, só cresce na convivência, no encontro com o outro. Nós estamos interligados nessa teia da vida. Precisamos conviver com alegria, levando a nossa fé como exemplo, principalmente nestes dias atuais. Precisamos dar a mão ao nosso próximo. Para conviver bem, nós temos que ter equilíbrio. Não devemos deixar faltar o sal na vida do nosso irmão, como não devemos também salgar demais. Então, nós devemos nos observar, nos analisar o tempo todo. Como estamos temperando ao nosso redor? Insosso, pouco sal, fica ruim, né, a comida. Ou muito salgado. Quando salgamos muito, precisamos jogar fora, não dá nem para comer. Então, nós temos que ter o equilíbrio. Não devemos fugir à luta. A família é difícil? Pois é lá que nós temos que estar para levar o tempero do amor. A segunda função, o sal era utilizado para conservar, para preservar os alimentos. Principalmente naquele tempo que não existia geladeira, o sal era muito importante. E Jesus nos chama a ser este sal, para preservar os seus ensinos, preservar a moral que ele veio nos trazer. O sal é dotado de qualidades conservadoras, não muda a sua essência. Hoje em dia, nós percebemos que às vezes se dá mais ênfase ao ter do que ao ser. Jesus, nos comparando ao sal, está nos chamando, está nos desafiando a demonstrar na nossa própria vida esses valores éticos e morais que ele nos ensinou. Então, nós temos que ser honestos, mesmo onde ninguém é honesto. Todos são desonestos, mas nós temos que ser honestos. Nós temos que ser humildes, onde todos são orgulhosos. Não importa se estamos sós, se estamos no meio de muitos. Temos que ser fiéis. Temos que seguir a lei divina. Perdoar, ser caridoso, ser justo, onde for. Nós devemos sempre nos lembrar qual o nosso propósito de vida e sermos honestos com o que viemos fazer aqui, nesta encarnação, nesta trajetória. Assim como o sal, quanta utilidade nós temos em relação com os outros, com os nossos companheiros, na relação, nos nossos relacionamentos. Estamos sendo discípulos fiéis de Jesus? Estamos guardando com cuidado? Estamos preservando esse tesouro que ele nos deixou? Estamos sendo o sal que preserva a corrupção na nossa sociedade? Mesmo nos mínimos detalhes? Estamos sendo honestos, mesmo sozinhos, conosco mesmos? Estamos sendo honestos? Verdadeiros? Porque a palavra de Jesus é forte. Ele diz assim: se o sal se desvirtuar, se ele não cumprir a sua missão, com que se lhe há de restituir a virtude? Fica sem empréstimo algum,
é lançado fora e pisado pelos homens. Forte, né? Porque em Jerusalém, quando nevava, eles jogavam o sal, assim como nas cidades onde neva, né, na Europa, jogam o sal para as pessoas poderem caminhar sem escorregar. E aqui podemos perceber mais uma virtude do sal, a humildade, né? Sendo jogado fora e pisado, ele ainda está servindo, né? Para a gente não cair, não se machucar. Terceira função é a propriedade física, manter o equilíbrio. Grande parte dos seres vivos só consegue sobreviver pelo equilíbrio fisiológico mantido pelo sal no nosso corpo. Se não fosse o sal no nosso corpo, nós não teríamos essa vida física. Então, o sal tem a função de manter o equilíbrio que proporciona a vida. E nós, e espiritualmente, qual o papel do sal a que Jesus se refere quando ele nos dá essa lição? Nós precisamos manter o equilíbrio espiritual nosso, ao nosso redor, do nosso planeta. Precisamos manter o equilíbrio psíquico nosso, ao nosso redor. Precisamos cuidar da psicosfera da Terra, cuidar desse ambiente vivo, manter o equilíbrio da vida, cuidar com muito carinho desse planeta. A natureza é divina, nós somos responsáveis por isso. Vivemos em comunhão, influenciando esse nosso ambiente. Não podemos nos esquecer que estamos interligados. Tudo que fazemos tem uma consequência, não é? Então, nós devemos ser e manter esse equilíbrio. Estar atentos aos nossos pensamentos, palavras, atos, emoções, sentimentos, vibrações, seja no nosso lar, para manter o ambiente limpo, ou na rua, ou no trabalho, com os amigos. Estamos nessa troca de energias incessantemente. Eu me lembro quando os meus pais eram vivos, eu chegava na casa deles, a primeira coisa que eu fazia, ia até a copa, pegava um copo d'água e bebia. Aquela água me fazia um bem. Às vezes eu chegava cansada com a criançada, né? As turbulências da vida. Aquela água me reenergizava, me fazia bem. Era um lar que a gente não via brigas, nem agressões, nem discussões. Desde que eu me conheço por gente, sempre foi mantido o evangelho no lar, toda semana. Então, era um lar abençoado. A água era purificada. E assim nós podemos fazer no nosso lar, sabemos disso. Quando cuidamos bem do nosso ambiente, a nossa água também é pura, é purificada. Mas como nós temos agido ao nosso redor? Que tipo de emoções temos trazido para o nosso ambiente? Qual tem sido a nossa contribuição para esse equilíbrio ao nosso redor? No dia a dia, temos procurado mais a paz ou a desarmonia? Meu pai costumava dizer, orai e vigiai 24 horas por dia. Vamos ser a paz no mundo. Quarta função, simplicidade. O sal é simples. Quando a gente coloca uma colher de sal no feijão, ele desaparece. Mas o sabor, a função, fica lá. Mas ele não quer aparecer, não quer receber recompensa, mas ele cumpre a sua missão. Ele não aguarda reconhecimentos. E nós, quando nós fazemos alguma coisa para o nosso irmão, esperamos retribuição, recompensa? Lembremos do Evangelho de Jesus que diz, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Falando da caridade verdadeira, sem vaidades. Podemos nos lembrar também do ensinamento de Jesus com o óbolo da viúva, né? Quando ela joga as moedinhas no gasofilácio, o que Jesus diz, né? Para os seus discípulos. Então, temos que tomar muito cuidado com a vaidade, com o orgulho. Devemos buscar a paz da nossa consciência, e não o reconhecimento do mundo. Jesus, ele nos convida a ser este sal,
que cumpre o seu papel, sem esperar nada em troca. Essa caridade verdadeira, sem expectativas. Não é bom a gente ter muitas expectativas, geralmente a gente se frustra. Quinta função, valor do sal. Naquele tempo, o sal, ele tinha um valor altíssimo. Ele era utilizado como moeda de troca, ele valia ouro. O pagamento era feito em sal. Por isso o termo salário até hoje. O sal, ele é comparado a um grande tesouro. Podemos compará-lo ao verdadeiro homem de bem. A contribuição desses homens valorosos que passaram aqui na Terra jamais se perderá. Tivemos várias contribuições enviadas pelo nosso Mestre Jesus. Quando a gente estava desviando do caminho, nos perdendo, né? Sempre. Então podemos lembrar São Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, etc, etc, etc. Sempre temos esses anjos de luz, esses homens de bem, nos mostrando o verdadeiro caminho. Podemos dizer também que o valor do sal representa as virtudes que temos gravadas na nossa consciência. E um dia, quando formos só virtudes, seremos esse homem de bem, seremos puros. Como temos valorizado essas virtudes em nós? Temos valorizado o ser, o nosso interior? Jesus, ele nos convida a refletir. Onde estamos edificando a nossa vida? Qual a base onde estamos construindo a nossa felicidade? Na areia ou na rocha? Né? Lembremos daquela passagem do Evangelho, do homem que construiu sua casa na areia, vieram as tempestades, os vendavais, a casa se foi, e o homem que construiu a sua casa na rocha. Vieram as tempestades, os vendavais, e a casa lá permaneceu. Que valor estamos dando a nós mesmos? Porque Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. O sal, como elemento precioso, ele nos mostra como somos importantes, como somos valorosos, como somos preciosos, como cada um de nós é precioso nessa teia da vida. E quanto nos esquecemos disso? Devemos nos manter conectados com o divino e nos lembrar da importância que somos para Jesus nessa construção desse reino de amor. E a última virtude do sal, o símbolo da fidelidade. Porque os judeus, eles usavam o sal nas oferendas do templo, nos sacrifícios. Aliás, até hoje, os povos orientais, eles têm o costume de selar os seus contratos com uma pedra de sal. Porque é algo não corruptível, não perde a sua função. Então, naquela época, pela característica de preservar que o sal tinha, ele tinha esse símbolo de fidelidade, de lealdade, algo que não se corrompe. Ele limpa, ele purifica. Então, Jesus está nos chamando a ser fiéis, assim como o sal. A sermos o verdadeiro evangelho em ação. Deixemos de ser palavras para sermos atitude, ser ação, ser vida. Certa vez, São Francisco de Assis disse, pregai sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Então é o que Jesus espera de nós. Sermos esse cristianismo redivivo. Jesus precisa de nós nessa construção do seu reino, desse reino de amor. Então, nós precisamos preservar as nossas instituições religiosas, precisamos preservar os nossos lares. Devemos ser esse evangelho vivo, porque o Mestre Jesus precisa desses colaboradores fiéis. Mas nós estamos sendo coerentes
com a fé, com aquilo que queremos ser, que pensamos ser e aquilo que realmente estamos fazendo no dia a dia? Estamos sendo coerentes entre a fé e a vida? Entre o que falamos, pensamos e que realmente fazemos? Ou estamos sendo hipócritas? Nós chegamos aqui nesse mundo com muitos talentos e com um propósito de vida, uma proposta de reencarnação. Nós estamos aproveitando isso? Ou será que estamos nos distraindo, nos descuidando, quem sabe até desperdiçando uma reencarnação? Isso é muito sério. Temos que nos vigiar 24 horas por dia. Quando Jesus nos diz para sermos o sal da terra, ele está implicitamente nos lançando uma pergunta. Qual é seu propósito de vida nesta vida? Então devemos nos perguntar: que tipo de sal eu pretendo ser? Ou que tipo de sal eu estou sendo? Como estou temperando ao meu redor? Precisamos sempre estar alertas. Assim como nós fazemos com o alimento. Prova, daí vai lá, retempera, põe mais um pouquinho de sal, se ainda não estiver bom. Precisamos nos conhecer, nos observar, nos vigiar. Cuidar do nosso interior. Porque a vida é escolha o tempo todo. O que plantamos, vamos colher, não resta dúvida. Então, meus irmãos, ser sal é ser amoroso, é ser caridoso, é ser benevolente, manso, é ter aquela caridade pura dos primeiros cristãos, aquela alegria nos encontros, aquele amor entre eles. É isso que Jesus está nos chamando a ser. O apóstolo Paulo, ele nos adverte na carta aos Coríntios, dizendo que se não tivermos a caridade com equilíbrio, com o tempero do amor e do afeto, para nada serviremos. Que maravilha que é esse nosso divino Mestre Jesus. Que sabedoria, consegue resumir todo um programa de vivência espiritual, uma palavrinha simples, sal. Sejamos sal, meus irmãos. Sejamos esse amor, esse tempero do amor na vida dos nossos companheiros de jornada.